Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Rodrigo e nós vamos trazer hoje para vocês uma atualização do clima no mês de julho, assim como a gente sempre faz, colocando também a incidência de pragas e doenças em função do clima. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo, Alisson. Rodrigo, o que tem aí para nós esse mês? Bom, Xande, vamos iniciar aqui primeiro pelas estações aqui do sul de Minas, na região de Varginha, primeiramente. A temperatura média normal do mês de julho era 16,4, deu 17,2. Carmo de Minas, a temperatura normal seria 15,7, ficou um pouco abaixo, 14,9. Boa Esperança, a temperatura normal 17,7, deu 18,3. E Muzambinho, 15,8, deu 16. Então, na média, ficou a temperatura um pouquinho mais quente que a média normal de julho. O normal seria 16,4, deu 16,6, né? Tirando Carmo de Minas, que a temperatura ficou abaixo. Com relação à precipitação, a precipitação ficou abaixo da média. Somente Varginha que choveu 0,4 milímetros acima da média. O normal, Varginha era 16,2, choveu 16,6. Carmo de Minas, o normal seria 22, choveu 9,4. Boa Esperança, 9,5, choveu 4,4. E Muzambinho, 12,2, choveu 9. Então, o normal, já é um mês que chove pouco, né? Seria chover em torno de 15 milímetros, choveu aproximadamente 10 milímetros, um pouco menos, né? Com isso também, o armazenamento ele reduziu, né, nessas regiões, né? Varginha está com um pequeno armazenamento de 2 milímetros, Carmo de Minas ainda está com armazenamento bom para o período, 65 milímetros, Muzambinho com armazenamento de quase 55 milímetros. E Boa Esperança já no extremo, com déficit hídrico já de 74 milímetros. Rodrigo, então, você vai falar disso para frente, mas só para o produtor já ir ligando a anteninha, nós estamos falando então de precipitação abaixo e temperatura um pouco acima. Sim. Então vai linkando aí para a gente falar o que nós falamos há um podcast para trás da safra de 24 e o que nós vamos comentar daqui a pouco da situação das lavouras que nós estamos vendo nesse momento. Sim. Isso. Já no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, lá também as precipitações ficaram abaixo da média histórica, né? Araxá, o normal seria 21 milímetros, choveu 10,4, Patrocínio, o normal seria 8, choveu 3,4, e Araguari, o normal seria 7, choveu 0,4 milímetros. As temperaturas também ficaram acima da média na região, o normal para Araxá era 17,5, a temperatura deu 18,6, Patrocínio seria 16,6, deu 17,2, e Araguari 18,8, foi uma temperatura de 21,1. Então, na região do Triângulo, a precipitação abaixo. E a temperatura, né, o normal seria 17,6, deu uma média de 19 graus. É muito então, acima. Muito acima. Bem significativo, né? E com relação ao déficit hídrico, Araxá já está com déficit de 53 milímetros, Patrocínio com 42 e Araguari com déficit de 165. A média do Triângulo, um déficit aí, né? Lógico que Araguari puxando, mais 87 milímetros de déficit, que é um déficit bem significativo aí para o período. E já na região da Mogiana, a temperatura também foi um pouquinho acima da média, o normal seria 19,3, deu 19,7, a precipitação um pouquinho acima, seria o normal 11,9, deu 19,6, mas também aquela região já está com déficit em torno aí de quase 40 milímetros. Então, o déficit, né, bem padronizado aí nessas regiões, aí, tanto aqui no sul de Minas, mais na região de Boa Esperança, com déficit aí de 70 e poucos milímetros, a região do Triângulo Mineiro praticamente inteira em déficit e a região também da Mogiana entrando em déficit agora nesse mês de julho.
Se a gente for pegar também com relação aos dados de disponibilidade de água, comparando aos anos anteriores, a média normal para Varginha, ela está com um pequeno déficit agora, no mês de julho, de -7. Em 2022, a gente estava com um déficit bem acima, -54. E esse ano, a gente está positivo ainda em 2. Então, está muito dentro da média histórica. Dentro da normalidade. Dentro da normalidade, a região de Varginha. É o que a gente comentou, Rodrigo, aqui na semana passada no podcast, que nós falamos sobre que 2024 já não é mais aquela super safra que se esperava. E até o presente momento, até nessa estação agora de julho, o problema não é climático. Ele pode vir a ser climático se agosto não chover, se a temperatura mantiver alta, pode vir a começar a ser um problema climático. Mas até o presente momento, a redução que nós falamos, da redução da safra de 2024, ela não está ligada ainda a problemas climáticos. Ela está ligada a problema de preço e da lavoura de carga média, que não vai voltar com outra carga média. Ou seja, veio com média em 22, média em 23 e não virá com essa mesma carga média em 2024. Esse é o grande problema. A questão climática que a gente tem que ficar de olho, né, Alisson? É essa média que o produtor resolve deixar, ou uma lavoura que estava até boa, é o que a gente falou. Daqui para frente, o que acontece para fazer essa lavoura dar mais café? Nada, a safra dela está ali. Mas pode acontecer muitas coisas que prejudiquem a safra. Sim. Né? Então aí a gente fica atento por quê? Quantas vezes a gente está andando na lavoura, vendo a lavoura começando a murchar e tudo? Mas é normal para essa época. Sim, pode até ser normal, mas até onde vai isso? Até onde vai comprometer ou não? E a lavoura de carga média começou a dar déficit hídrico agora. Aquela lavoura que ainda tinha uma certa dúvida, essa vai embora de uma vez. A lavoura descansada, a lavoura esqueletada, a lavoura que deu uma carga muito baixa no ano anterior, essa aguenta. Agora, a lavoura da carga média, qualquer déficit hídrico é muito para ela. Eu vou colocar também os dados de Boa Esperança, né, para a gente analisar, igual a gente analisou de Varginha. A média para Boa Esperança, esse período, eu tá com um déficit de -75. Né? Em 2023, a gente está com -74. Então, está bem dentro, igual a média de Varginha, está a média de Boa Esperança. Só que o ano passado, em Boa Esperança, a gente estava com 142 de déficit. Sim. Nesse mesmo período. Não, é indiscutível, né, Rodrigo? Então, é indiscutível que esse ano a situação é muito melhor. Não, isso é indiscutível. Não, por enquanto, não tem problema climático para a média. Tem problema climático num solo que tem uma estrutura mais granular, num solo mais arenoso, num local que tem mais cascalho, num local... Tá. Em pontos específicos, podemos ter problema. Mas da média geral, é indiscutível que é um panorama muito melhor do que vínhamos 2020, 21 e 22. Com certeza. Mas dentro de um padrão normal, porque até agora o que o Rodrigo mostrou e falou foi da normalidade, mesmo assim mostra aquilo que a gente já vinha falando, que você vinha frisando, né, Alisson? Que a diferença do produtor folgado pro apertado é irrigação. Porque nessa situação normal, a irrigação já faz uma diferença. Aí o produtor que não conhece, que está nos assistindo, que não conhece, vai falar assim: coitado desse povo de Araguari, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo, que Araguari deve ser 90% ou mais irrigado. Então, na verdade, com um déficit hídrico desse, a maioria dos produtores de Araguari não estão nem sabendo o que está acontecendo, porque eles estão suplementando água via irrigação. Só para a gente, né, falar um pouquinho sobre o saldo líquido, né, que é a precipitação menos evapotranspiração. Se a gente pegar os dados de Boa Esperança, né, a gente teve que irrigar ali no final de fevereiro, mesmo sendo um ano muito bom. Depois, novamente, no final de março, a gente teve que irrigar novamente. No final de abril e início de maio. E depois já entrou esse período mais seco mesmo, que é o normal, né? Já diferente de Varginha, que a gente teve um ano de janeiro
até meados de abril, excelente, com sempre a precipitação maior que a evapotranspiração. Somente ali no final de abril que a gente começou a ter esse problema, onde a evapotranspiração foi maior, que já é normal também para esse período. Com relação às precipitações, então, para a gente concluir, de setembro a julho, o normal seria uma chuva de 1.393 milímetros. Esse ano já choveu 1.775, então choveu 380 milímetros a mais nesse ciclo, né, de setembro de 22 a julho de 23. Com relação ao ano, de janeiro a julho, o normal seria uma precipitação de 789, esse ano já choveu 1.069, então está com 280 milímetros de janeiro até julho, né? E com relação à temperatura, o que a gente observa? Que a temperatura esse ano sempre ficou um pouco abaixo da média, mas agora, mais nesse finalzinho, agora em julho, a temperatura de Varginha normal era 16,4, deu 17,2, então na média ela está mais aproximando, o normal seria, na média histórica, 20,4, a gente está com a temperatura média de 20, está com 0,4 graus abaixo da média. O Rodrigo, assim, é impressionante como que nós, na prática, notamos o El Niño. É muito nítido. Eu falei muitas vezes aqui nos nossos podcasts que o verão passado foi um verão muito frio. Que no termômetro de carro, não é termômetro de estação meteorológica, termômetro de carro, que é um negócio assim, é um parâmetro, assim, tupiniquim, né? Vamos dizer assim, é um parâmetro que eu não vi o termômetro no verão passar de 32. Hoje, nós estamos gravando aqui, hoje é dia 7 de agosto. Eu vi o termômetro a 32, hoje. Sim. Então, assim, nós estamos tendo temperaturas no inverno semelhantes a superiores às temperaturas que nós tivemos no verão. Sim. Perfeito. Aliás, de máxima, viu, pessoal? De máxima que eu tô falando. Vamos falar um pouquinho agora sobre os dados fenológicos, né? Varginha, que a gente tem uma média histórica maior, o normal seria um crescimento aí de 7,4 nós por ramo. Esse ano a gente está agora em julho com 8,7, Carmo de Minas com 8,1, Boa Esperança 8,9, então na média do sul de Minas está dando em torno de 8,5, quase que um nó a mais na média dessas 3 regiões, né? O enfolhamento, o normal para Varginha seria 43,4% de enfolhamento. A desfolha foi muito intensa esse ano, está com 26,9%. Carmo de Minas com 22,2% e Boa Esperança com 20,8%. Na média do sul de Minas, 23,3%. Um ano muito mais doente. Muito mais desfolha, né? É uma desfolha mais intensa. E isso aqui está mostrando no boletim agora de julho. E isso daí mostra a importância do que a gente frisa, de não existir receita de bolo. É porque a firma A, B ou C fala que você faz 3 foliagens por ano para controle de ferrugem, que você vai fazer X para foma, X... Não. Você vai fazer quantas a sua lavoura tiver pedindo. O que for preciso. Rotacionando ingredientes ativos, rotacionando... mas... o que for preciso fazer. E lembrando sempre, doença é sempre preventivo. Deixou instalar e vir num nível alto, o dano já está, o produto aí você vai reclamar que o produto não está fazendo o efeito que deveria, mas na verdade foi por quê? Porque você não fez o que deveria ter sido feito. Com certeza. O número de nós nas lavouras esqueletadas, aqui na região de Varginha está em torno de 10 nós, em Boa Esperança está em torno de 10,5. Agora vamos falar um pouquinho de Franca. O crescimento de nós por ramo na lavoura normal, sem ser esqueletada, está com 8,8 nós. O enfolhamento baixo também, né, com 27,2. E o crescimento lá de nós por ramo esqueletado está em 11,8. E já em Araxá, na estação lá de Campo de Araxá, o crescimento da lavoura normal, sem ser esqueletada, está com 9,1. O enfolhamento de 39,7. E aí a gente conclui esses dados aí fenológicos dessas 4 regiões. A lavoura que estava esqueletada, a lavoura podada, não tem como a gente reclamar do crescimento dela esse ano, né, Alisson? Não, elas estão muito boas, estão muito bonitas, tiveram um crescimento muito bom.
Lavoura que estava preparada para dar café, por enquanto... Agora, uma coisa que a gente falou lá atrás, já com o Rodrigo, que vale frisar. A pessoa vai olhar e fala, mas vocês estão falando que está seca, a diferença está na irrigação, mas esse ano choveu muito. Mostrou aí agora que está acima da média. Tá, mas aquele excesso de chuva... Estava. Aquele excesso de chuva lá atrás, aquilo lá é muito bom. Para Rio, para encher Ribeirão, Córrego e tudo. O excesso, pessoal, vai embora. Não adianta. Uma caixa d'água de 5 mil litros, não adianta você querer colocar 6 mil litros nela. Vai escorrer, vai vazar. A mesma coisa funciona para o solo. Então... Sim. Na verdade é o seguinte, a partir de abril, o negócio... A chuva sumiu. Mudou. A partir de abril, a chuva sumiu. Esses dados que a gente mostra... Inclusive abril. É do déficit, né? Ou do balanço do acumulado de chuva, né? A precipitação menos evapotranspiração, esse saldo líquido, ele dá uma resposta mais real com relação à irrigação. Exatamente. Então, realmente, de meados de abril para cá, essa chuva já cessou, né? E para Boa Esperança, como a gente disse anteriormente, já teve final de fevereiro, final de março, final de abril, e esse período todo onde a precipitação não é capaz de suprir a evapotranspiração. E para a gente finalizar, Xande, vamos falar um pouquinho das doenças, né? Varginha, no sul de Minas geral, né? Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança, Muzambinho, esses índices médicos de infecção reduziram de ferrugem, está com em torno de 27%, principalmente devido a essa desfolha. Sim, caiu a folha. As lavouras esqueletadas ainda continuam chamando a atenção, os índices altos, né? Apareceu um bicho mineiro agora na avaliação de Varginha e Carmo de Minas, está em torno de 2,5% de folhas minadas. Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nos campos de Araxá, a ferrugem está em torno de 40 e poucos %, né? O bicho mineiro também manteve em torno de 23%, próximo ao mês anterior. O índice de foma reduziu de 14% para 8% lá nos talhões de Araxá. E o ácaro vermelho reduziu, está em torno de 2,9% de folhas atacadas. E já na região da Mogiana, o índice de ferrugem também ele se manteve em relação ao mês anterior, está em torno de 26%, também chamando atenção para as lavouras esqueletadas, onde está com 47% de infecção de ferrugem. A incidência de bicho mineiro aumentou de 11,3, foi para 15,8, e o índice de foma se manteve em torno de 3,5 em relação ao mês anterior. Rodrigo, aqui nós viemos esses meses todos falando do cuidado com doença. Então hoje eu acho que a gente pode mudar o foco, porque hoje nós estamos vendo o quê? O aparecimento do bicho mineiro aqui no sul de Minas, o aumento no Triângulo, o aumento na Mogiana. E aí, Alisson, eu acho que cabe aquele recado, coisa que a gente sempre conversa na reunião, que pelo amor de Deus, calma a cabeça aí. Sim. Não vê um bichinho mineiro ali e acha que você já tem que entrar feito um doido no controle. Então, fala um pouco disso, Alisson, desse... No sul de Minas, o que nós temos observado? Que aonde tem grandes problemas de bicho mineiro são pontos onde tem desequilíbrio de aplicação excessiva de inseticida. Regiões mais quentes, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Bahia, é outra conversa, mas no sul de Minas, calma, gente, cuidado, pega leve. Aguenta ver uma mariposinha voando, espera um pouquinho para entrar com esse controle, deixa a população subir. O bicho mineiro ele não causa uma desfolha rápida, a desfolha do bicho mineiro é muito lenta, então deixa a população aparecer, deixa ela subir, monitora o talhão e a hora que for entrar, aí sim, entra com força total, com dose cheia, com a dose caprichada, molhamento, vazão boa, uma boa aplicação que vai com certeza resolver o problema. Mas acalma, senão nós vamos criando uma população resistente a diversos inseticidas no sul de Minas e aí o problema seu vai virar problema do vizinho e do outro vizinho e do outro vizinho e assim sucessivamente até a coisa ficar complicada.
Rodrigo, mais alguma coisa com relação a essa parte climática, de pragas e doenças? Poxa, acho que a gente comentou tudo, né? Vamos ver como que o clima vai, né, decorrer nos próximos meses de agosto, né? Principalmente o setembro, né? Que é onde a gente vai ter essa definição real, como que vai ser com relação à produtividade de 2024. O agosto, fechou agosto mal, já é um indicativo muito ruim. Mas se fechar o setembro mal, aí complica. Aí o bicho pega. Porque o que define safra, em termos climáticos, chama setembro. Bom, pessoal, eu acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Então vai acompanhando, vai vendo a sua situação, fica de olho, cuidado com o bicho mineiro, cuidado com essa pressa em controlar. Minha lavoura está sentindo, calma, essa época a gente já sabe que é um pouco mais seca, vamos acompanhando, como o Alisson falou, o setembro vai ser muito determinante para a gente saber como vai ser a florada, como vai ser depois a safra de 2024. Rodrigo, valeu, até a próxima, gente. Alisson, valeu pessoal, semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.